Bem-vindo ao Terapia com o Espírito Santo. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você algo que foi transformador para a minha vida e para a minha história e para a minha experiência com o Espírito Santo. Antigamente eu achava que o Espírito Santo se tratava de um sentimento, de uma emoção, algo que acontecia nos cultos, as pessoas começavam a falar em línguas, as pessoas começavam a pular, e eu percebi que o Espírito Santo é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que você pensa ou do que você imagina. O Espírito Santo, ele foi enviado para ser o nosso consolador. Ele foi enviado para falar conosco, para nos ensinar, para nos corrigir. O Espírito Santo, ele tem uma habilidade admirável de saber como está a nossa vida. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que eu não percebia como o Espírito Santo fala. Eu não dava ouvido para aquilo que ele estava falando. Eu não conseguia entender que não era simplesmente a minha mente, ou o meu subconsciente, ou a minha voz interior. Não. Era exatamente o Espírito Santo trazendo resposta para as minhas perguntas, trazendo orientação para aquilo que eu estava pedindo, trazendo um direcionamento de como eu deveria fazer ou executar algumas missões no decorrer do meu dia a dia. Mas uma palavra que o Espírito Santo falou para mim, uma palavra não, uma pergunta que o Espírito Santo falou para mim e que eu guardo para mim até hoje e às vezes até levo adiante para algumas pessoas à minha volta, é essa: como está o seu coração? E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o Espírito Santo fazendo essa pergunta para mim, de como está o meu coração, eu lembro que eu falei: o meu coração está machucado. E ele falou assim: mas por que seu coração está machucado? E ali eu pude contar para ele tudo o que estava acontecendo naquele dia, naquele momento, naquela hora, naquela situação. E aí o Espírito Santo me fez outra pergunta: e se você não tivesse passado por isso, como estaria seu coração? E eu olhando assim, sabe, à minha volta, eu comecei a pensar e eu parei, pensei e falei assim: não sei dizer como estaria meu coração, mas eu acho que estaria melhor. E o Espírito Santo falou: não. E naquele exato momento, eu comecei a ouvir o Espírito Santo falar: algo sobrenatural. E ele começou a dizer assim: sabia que algumas dores acontecem com as pessoas para que Deus possa curar as lembranças, possa curar as palavras, possa curar o passado, possa trazer cura para você. Sabia que você só vai dar valor em tudo que você tem passado se você sentir? Sabia que você só vai ter um arrependimento se você sentir? E aí eu peguei e falei assim: mas não é justo o que eu estou passando. Porque naquele dia, pessoas tinham ferido meu coração. E aí ele pegou e ficou em silêncio. Aí eu peguei e comecei a falar: tá vendo? Agora não vai falar mais. Agora é a lei do silêncio. E foi quando o Espírito Santo, muito estrategista, me fez uma outra pergunta: você já parou para pensar quantas vezes você feriu o coração de Jesus? Você já parou para pensar quantas vezes você fez tantas promessas para ele e você não cumpriu? Você já parou para pensar quantas vezes ele pagou um alto preço por você? E quando o Espírito Santo falou dessa forma para comigo, eu parei, pensei e eu fiquei triste. E aí eu falei assim: cara, é verdade. Depois desse dia, eu comecei a prestar mais atenção no que o Espírito Santo falava comigo. Porque às vezes nós pedimos para Deus falar conosco e Ele nos envia um consolador. Mas talvez esse consolador, esse orientador, fala com a gente e a gente não presta atenção.
E depois desse dia, depois dessa pergunta, de como estava o meu coração, eu parei e comecei a ouvir o Espírito Santo. E depois desse dia, eu nunca mais deixei de ter o meu momento de terapia com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe grandemente. Pessoal, tudo que você estiver ouvindo aqui nesse vídeo são situações particulares. Eu quero compartilhar com você um pouquinho da minha experiência com o Espírito Santo. O que ele fez, o que ele tem feito. E eu acredito que aquilo que ele ainda fará na minha vida. Quero poder contar para você que é possível sim ser curado. É possível sim você compartilhar tudo aquilo que te aconteceu. É possível sim você recomeçar. Sabe por quê? O Espírito Santo, ele quer te ajudar. E se ele começar a te ajudar, não é impossível. Eu quero pedir para que você compartilhe esse vídeo. Eu quero pedir para que você também tenha um momento a sós com o Espírito Santo. E responda aí, como está o seu coração?